Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Saudações de paz e de amor cósmicos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs de caminhada. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque e mais uma vez com o meu cardíaco transbordando de amor e de gratidão é que eu estou ao seu lado para mais um momento quântico, esse momento tão especial que é carinhosamente veiculado pela TV Pax, onde nós tentamos trazer para a luz, trazer para o entendimento da mecânica quântica e da física quântica, as experiências, os acontecimentos, as vivências, enfim, tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia e que não conseguimos encontrar entendimento no paradigma vigente, né? Essa visão do mundo tão retrógrada e ultrapassada, mas que infelizmente ainda vigora, ainda rege as relações, enfim, a forma com que as engrenagens sociais rodam. Então, nós aqui da egrégora visível e invisível do momento quântico temos como um dos objetivos principais desse trabalho que nós desenvolvemos aqui toda semana, a mudança. O nosso objetivo é instaurar uma mudança de paradigma. Antes disso, agradecer aos irmãos, às irmãs que nos acompanham. Muito obrigado pela permissão que vocês nos dão de entrar na casa, nos locais de trabalho, enfim, na alma de vocês. E obrigado por patrocinarem o Momento Quântico com a energia vital, com o foco e a atenção de vocês. Então, recapitulando, eu estava falando que o objetivo do Momento Quântico, como um grãozinho de areia nessa egrégora gigantesca que tem uma missão, né, muito clara para com a humanidade. E isso eu digo um grão de areia, nós somos um grão de areia ínfimo porque existem outras pessoas também. Esse é um trabalho que ele é feito em várias frentes, né, para vários graus de consciência. Então ele está sendo feito em todos os níveis, em todas as línguas, né? Quando eu digo todas as línguas, eu digo desde um português rebuscado para aquela pessoa que tem o conhecimento, né, intelectual, até parábolas, enfim, para aquelas pessoas que têm as figuras de linguagem, né, o escopo de figuras de linguagem um pouco mais reduzido, mas o que eu quero dizer é que esse trabalho está sendo feito de múltiplas formas, sendo abordado em várias frentes, e o objetivo é um só, é mudar o paradigma, mudar a forma com que o ser humano se percebe dentro da criação e a forma com que ele se relaciona com aquilo que o cerca, tanto visível quanto invisível. E no programa de hoje nós vamos conversar um pouco, vamos abordar um tema que é de extrema importância para que você mude o seu paradigma. Esse é um tema que ele é tão abstrato que ele pode ser abordado em diferentes níveis de consciência. O que nós vamos conversar hoje no programa é centelha divina, divina presença, aquela porção de Deus que habita dentro de você, a divindade que está assentada no centro do microcosmo que é o seu ser. Então, antes de começarmos as nossas reflexões, uma ótima porta de entrada seria dizer que reconhecer a centelha divina, reconhecer a divina presença, reconhecer
Estou tentando buscar o termo em sânscrito, me fugiu, mas daqui, o Ahankara, se auto-perceber o Ahankara, né? O tema não importa, mas o fato é que perceber essa parte do Criador, essa projeção holográfica do Criador, já seria o suficiente para mudar o mundo. Mudar o mundo, veja bem isso que eu estou falando, mudar o mundo em todos os âmbitos, independente de cultura, independente de classe social, independente de situação financeira. Isso por mais absurdo que isso possa parecer, meus irmãos, minhas irmãs, se um número mínimo de seres humanos encarnados passasse a ter esta consciência, e quando eu digo consciência, não é ficar só no teórico, mas é você sentir, é você experienciar, você realmente se ver como uma expressão do Criador no tempo e no espaço. Então, se isso acontecesse com uma massa crítica mínima, todos os problemas da humanidade se resolveriam quase que instantaneamente. Quase que instantaneamente. Percebam a importância e a profundidade desse tema que nós estamos abordando no programa de hoje. A partir do momento que você realmente reconhecer a centelha divina dentro de você, automaticamente você vai reconhecer as centelhas que estão individualizadas ao seu redor, compartilhando a experiência. E aí, meu querido, primeiro que a forma com que você age, ela vai mudar. E aí eu faço a pergunta, vocês alguma vez... Olha só como simplesmente você reconhecer isso, a partir do momento que é pensado e sentido, muda sua postura no mundo. Porque esse é um caminho sem volta. Você percebeu a centelha, ela olhou para você. A partir do momento que vocês se unificarem, que você deixar os seus interesses pessoais de lado, é a própria divindade que vai reger a sua vida. E aí eu me pergunto, olha só o peso disso. Quantas vezes vocês entraram num metrô, num ônibus, por exemplo, e se perguntaram aonde Deus sentaria? Ou, vejam bem, essa é uma reflexão que a partir do momento em que vocês observam a centelha, ela se expande para todas as situações da sua vida. Você entra num supermercado, não é você que está fazendo compras, é Deus que está fazendo compras. Percebe como isso vai mudar, inclusive, o tipo de coisa que você vai botar no seu carrinho? Não é mais você, o indivíduo que está ali, e sim a própria centelha em atividade no plano material. Percebam a grandeza disso e como reconhecer a centelha poderia mudar todos os problemas da humanidade? A partir do momento que a centelha fosse experienciada, meus irmãos, aí realmente ia ficar muito difícil de ignorar uma pessoa que necessita de ajuda, aí realmente fica impossível de não perdoar. Então, vejam como esse jogo, essa grande pasta astral que hoje envolve a humanidade e ofusca as decisões, rege as decisões, o famoso mar vermelho, né, de matéria tamásica que as nossas consciências devem atravessar rumo à iluminação, ele seria aberto
como o Manu Moisés fez a partir do momento que você reconhecesse a centelha divina. Agora, a centelha de vocês, ela vai querer trabalhar em prol da criação, ela vai querer amar incondicionalmente, ela vai querer perdoar incondicionalmente, ela vai querer praticar realmente praticar realmente o caminho da religação e não simples processos que vão só excitar o plano astral no qual você está envolvido e passar uma falsa noção de espiritualidade para você. Percebam que esse assunto ele é tão profundo que nós podemos abstrair os seus benefícios tanto na esfera das práticas espirituais quanto na esfera comportamental. Você vai ser um ser humano melhor. Para quem? Para a sociedade, primeiro para sua família, depois para a sociedade, depois para o planeta. Só que isso só pode ser feito com poder, sabedoria e realização, amor, saber e poder em perfeito equilíbrio, os 3 pontos, né, que formam a nossa chamatrina. Isso só vai acontecer a partir do momento em que os interesses pessoais são colocados de lado. E vejam só que interessante, quanto mais nós aprofundamos o nosso conceito da formação do ser humano, não sei se vocês se lembram, mas nós estudamos a composição cétupla, né, setenária do ser humano, os 7 corpos. É muito importante entender essa dinâmica, essa mecânica, para vocês perceberem 2 coisas, que isso depois nos comentários finais eu volto e a gente vamos esmiuçar um pouco mais esses conceitos, mas antes da gente estudar o vídeo de hoje, duas coisas que tem que ficar claro na cabeça de vocês. Esse conceito de que a divindade ela está projetada para cima, isso é errado e isso nos afasta de experienciar a centelha como ela realmente é, porque a divindade ela está para dentro, ela se joga na matéria, ela se encapsula, ela vai se fechando dentro dela mesma, desde o plano sem forma, a rúpico, aí vai se densificando até que chega na manifestação do corpo físico. Mas vejam como é importante vocês perceberem que os corpos, à medida em que eles se sutilizam, eles não estão para fora, como algumas escolas ensinam e empregam, eles estão para dentro. Então, fiquem com esses conceitos na cabeça de vocês. Abram aí a mente abstrata, vamos ver esse vídeo que fala exatamente sobre a centelha divina, a expressão de Deus, a nossa relação com Ele, e em instantes voltaremos para concluir entre aspas, porque esse é um tema que dá para nós ficarmos aqui abstraindo eternamente, mas é de extrema importância para que você perceba realmente quem você é e sinta no seu íntimo que toda essa confusão, essa convulsão astral que hoje rege a humanidade, isso pode e deve ser resolvido como num passe de mágica, simplesmente aceitando a divindade que dentro de você habita. Meus irmãos, bons estudos, voltamos em instantes para seguir o raciocínio.
A maioria dos problemas que a religião e vários movimentos filosóficos, através dos séculos, produziram, têm sido erros, porque foi onde eles começaram. Que Deus é um ser separado de nós, a quem devo oferecer adoração, a quem devo cultivar, cuidar, agradar e dele esperar receber uma recompensa lá no final da minha vida. Isso não é de forma alguma Deus. Isso é uma blasfêmia. Eu acho que Deus é algo tão amplo, uma parte, ou melhor, a maioria do que está associado com a religião organizada é algo que me incomoda, é algo que acho que fez muito mal ao mundo, fez mal às mulheres, fez mal aos povos oprimidos, fez mal ao World Trade Center. Mas ainda, em algum ponto, temos o epítome de uma grande ciência. O mais perto que a ciência já pôde chegar de explicar a interpretação de Jesus de que o grão da mostarda é maior que o reino dos céus. E a única ciência que pôde caber dentro dessa analogia é a física quântica. Agora, nós temos uma ótima tecnologia de ímãs antigravidade, campos magnéticos, energia de ponto zero. Temos isso e ainda temos esse conceito feio, supersticioso e retrógrado de Deus. As pessoas entram na linha rapidamente quando são ameaçadas por esses sintomas cósmicos da punição perpétua. Mas Deus não é assim. E quando começa a questionar as imagens e os desenhos tradicionais de Deus, as pessoas acham que você é agnóstico ou ateu ou que quer subverter a ordem social. Deus deve ser maior que as maiores fraquezas humanas e também da maior capacidade humana que Deus deve até mesmo transcender o que há de mais notável em nós para emular a natureza em seu esplendor total. Como qualquer homem ou mulher pode pecar contra tal grandeza mental? Como pode uma pequena unidade de carbono na Terra, nos confins, é verdade, da Via Láctea, na roça, trair efetivamente o poderoso Deus? É impossível. O tamanho da arrogância é o tamanho do controle daqueles que criaram Deus à sua própria imagem. A maioria das pessoas pensa em Deus como uma grande figura no céu com barba branca que examina a raça humana lá de cima. Veem a gente aqui na Terra como se fosse um tipo de campo de testes neutro, onde fomos colocados por Deus por um certo período. E Deus nos assiste lá de cima, registra os pontos no seu laptop, vê se nós nos comportamos de acordo com o seu desejo ou se o ofendemos, como é dito. É uma ideia absolutamente ultrajante. Como nós poderíamos ofender a Deus? Que Deus que as pessoas acreditam? Por que isso seria tão importante para Ele? Por que Ele acharia essa situação tão grave que poderia nos condenar a uma eternidade de sofrimento? Essas ideias são bizarras. Mas se pegam aos medos, às limitações, às inseguranças das pessoas. É por isso que a religião tem um papel tão importante, seja deliberado ou não, nessas inseguranças. As pessoas entram na linha muito rápido quando são ameaçadas por essas frases cósmicas de castigo eterno. Como dentro dos 10 mandamentos poderíamos ter criado a mente que pode transcender o espaço e o tempo?
Estávamos muito ocupados cuidando das nossas emoções para poder sonhar com possibilidades infinitas. E talvez seja essa a conspiração definitiva. Mesmo que uma pessoa tenha se livrado dos arreios da religião, ela ainda vive na antiga religião e nem sabe. Mas a concepção de como a realidade funciona é moldada pela religião. Então, até você sair completamente do seu sistema, nunca poderá progredir em uma perspectiva evolutiva. Um dos problemas com religiões organizadas é a noção de separação. Só é bom ser protestante ou só as pessoas católicas conhecem o caminho? O entendimento atual da física quântica é o entendimento da unidade. Nossa espiritualidade para um conceito de unidade. Essa é a viagem básica da espiritualidade, quando se pergunta por que me sinto separado o tempo todo. Quando se fala em Deus, sempre vem a imagem de um velhinho de barba branca em uma nuvem, julgando, observando, punindo, recompensando ou dando ordens. Enquanto estiver nesse caminho, você está totalmente fora do caminho da evolução espiritual e do desenvolvimento. O grande apelo das pessoas que não querem crescer, que têm o grande Pai no céu cuidando delas, é pedir que Jesus faça as coisas por eles. Se eu dirigir a minha fé a Jesus, Ele vai me salvar dos meus pecados e vai cuidar de mim e tudo ficará bem. Mas Deus não pode comer meu almoço por mim e Jesus não pode nascer de mim e nem me salvar. Porque o que estamos falando aqui não é sobre ser salvo por ninguém, seja por Deus ou por outro. Falamos de evolução pessoal. We are talking about a personal evolution. A razão para existir um vício pela religião é se livrar de algum erro. Isso diminui a grandeza de Deus? Não. Na verdade, nos abre as portas e que Deus nos deixe ser eternos, absolutos. A lei que nos foi dada é a mesma lei que foi dada para aquele povo de Sirius? Foi nos dada pelas pessoas do universo da rosa ou do universo do olho? O telescópio Hubble finalmente está vendo galáxias de beleza imensurável. E em nossos corações, em nossa mente, queremos nos empenhar. É emocionante conhecer seres com mentes maiores ou mentes menores. E onde isso acaba? Acaba mesmo? Não acaba. Não queremos aceitar nossa responsabilidade, não queremos aceitar a nossa grandeza. É muito fácil para qualquer sistema de pensamentos, religioso ou não, que possa vir. É muito fácil brincar com isso, com nossas inseguranças, nos garantir que está tudo bem e que vão cuidar de nós. Engolimos isso. Não culpe a religião. Culpe nossas próprias inseguranças que permitiram a religião florescer e permitiram vários sistemas de pensamentos que nos tiram o poder no decorrer da história humana. Por isso, não conseguimos sair disso. Esse é o único planeta da galáxia que é habitado, onde existe um abismo enorme entre o domínio da religião. Sabe por que isso? Porque as pessoas entenderam certo e errado. Eu disse que não existe certo e errado. Quer dizer que é cada um por si? De jeito nenhum. O problema que eu tenho com o certo e o errado e essas categorias não é cada um entende o que quer, mas certo e errado não chega nem perto do que é. Eles nunca pecaram, nunca erraram. Erraram, sim. Confrontos imorais com a sociedade. Esse é o transtorno deles. É para isso que estão aqui. Para errar, para aprender, procurar e usar o conhecimento obtido
para criar sonhos ainda melhores. Não tem ninguém fazendo fichas lá em cima. As fichas estão aqui e terei que lidar com elas. Isso é muito mais doloroso do que ter um Deus que cuida das fichas no céu. Qualquer um que esteja começando a andar pelos caminhos do esclarecimento será absolutamente impecável em tudo o que fizer. Será por medo da condenação? Não. Ou da punição de Deus? Ou porque eu já pequei e não fui perdoado? Não. Isso é tudo desculpa que nos afasta do problema real. A pessoa realmente esclarecida vai ver que cada ação tem uma reação com a qual vou ter que lidar. E se sou esperto, não vou fazer coisas para ter que encarar, resolver e fazer o balanço na minha alma depois. Esse é o verdadeiro critério. Deus, ou o nível fundamental da realidade, teoricamente deveria estar em todos os lugares. Como Deus se manifestaria no mundo é uma questão mais complicada. Sob uma perspectiva mais religiosa, as pessoas se afastaram de Deus, da pessoa. Está acontecendo uma grande mudança do Deus lá em cima ou lá fora, tanto faz, para o Deus dentro de mim. E isso é uma melhora. Não queremos passar a ideia de que Deus pode estar dentro de mim e ainda ser uma coisa separada, que é o que a maioria das pessoas pensa. Pensam no Deus de dentro, como nos filmes de Alien, em que a criatura sai de dentro do meu peito. Deus não está dentro de mim desse jeito bobo. Vivemos em Deus e temos a nossa existência nele. Nós, na verdade, somos divinos. Qual a relação entre o meu Deus de dentro e o seu? Nenhuma, porque é um único Deus que está em nós dois. Todas as pessoas são divinas. Não é ironia. Todos diriam que essa é a voz do demônio ou que é heresia. Se isso é heresia, então o que foi prometido para todos? Uma união com Deus que é inseparável. Então, meus irmãos, minhas irmãs, espero que vocês tenham percebido a profundidade desse assunto, a importância de se entender a nossa relação como expressões do Criador no tempo e no espaço, porque isso implica em mudar as nossas atitudes, em mudar os nossos hábitos, em mudar as nossas emoções com relação a nós mesmos e com relação à própria criação que nos cerca, porque você começa a perceber nada além da própria divindade manifestada na matéria em diferentes graus de consciência. E aí, quando eu digo graus de consciência, a gente pode traduzir isso para algo mais concreto como nível de organização molecular, atômico, que seja. Então, de uma forma bem resumida, isto aqui, a partir do novo paradigma, o paradigma que nós, essa egrégora está tentando trazer para a humanidade, é que ao olharmos esse objeto, por exemplo, isso aqui não é um microfone propriamente dito, porque não existe microfone. Isso é a própria expressão da divindade manifestada na matéria com um grau de consciência, um nível de organização atômico que nós conceituamos como sendo um microfone. Mesma coisa para esse daqui e tudo que existe no mundo manifesto. Agora, para você entender isso e sentir isso, realmente aí não tem como fugir. Temos que estudar, você vai ter que, independente da linha de raciocínio que você siga, eventualmente você vai ter que esbarrar na cosmogênese, na antropogênese, você vai ter que entender como a divindade se lança na matéria, como ela se joga do sutil para o denso, se fechando nela mesma,
ela se densifica em cápsula, até chegar ao que nós conceituamos como o ser humano individual. Vejam, meus irmãos, que ao entender essa mecânica, essa dinâmica, você entende duas coisas muito, muito importantes nesse processo que nós estamos agora de retomada de consciência. Você percebe, entende de forma abstrata que da mesma forma que a divindade ela se lança na matéria, ela desce, se densifica, perde consciência para retornar de novo ganhando consciência. Então vejam bem, se vocês observarem isso, acessarem com o mental abstrato de vocês, vocês vão perceber que esse movimento forma um torus, uma forma toroidal. Então seria mais ou menos, se pudéssemos representar o movimento que a consciência faz, seria mais ou menos esse. Ela se lança na matéria, se encapsulando de fora para dentro, para que o processo de subida possa acontecer de dentro para fora. Isso é algo muito importante, muito interessante, a hora que vocês conseguem visualizar isso pela tela mental de vocês. E outra coisa é que, ao entender esse processo de se encapsular nela mesma, a própria divindade, né? Você percebe que literalmente, no sentido literal da palavra, é um sistema dentro de um sistema, dentro de um sistema, dentro de um sistema. O pessoal da informática aí mais antigo, lembra quando a gente usava o DOS, que tinha um diretório, e dentro desse diretório tinha um outro diretório, um subdiretório, CD barra, CD espaço, é mais ou menos assim. Um sistema dentro de um sistema dentro de um sistema, e aí você percebe que da mesma forma que a centelha está encapsulada em várias camadas, né? Você também está dentro de um sistema. Você está dentro da divindade, da mesma forma que a divindade está dentro de você. Então não tem como se fugir dela, porque você é uma expressão dela projetada dentro dela mesma. E isso é muito interessante quando vocês estudam a cosmogênese, e vocês percebem que a criação do universo, a criação desse universo que nós temos essa experiência, ela respeita essa projeção e acontece dessa forma, e ela é descrita, a cosmogênese é descrita na oração que hoje nós conhecemos como sendo a grande invocação. Então, se vocês procurarem os primeiros livros que deram origem à teosofia, né? Os livros de ouro de Kyuté, a Estância de Dzian, vocês vão ver uma figura que é muito conhecida no esoterismo, que é um ponto circunscrito dentro de um círculo. Ali representa o ponto de luz na mente de Deus, de onde ele emana e delimita aonde vai ser a experiência, aonde vai ser o akasha daquele universo em evolução. Então não tem como deixar de ser o ponto circunscrito pelo círculo, não tem como sair desse sistema, porque somos parte dele, projetado nele mesmo. E, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado desse tema. Fiquem com ele borbulhando aí no mental de vocês, porque vamos abordá-lo nos outros programas, e sintam-se como a própria divindade manifestada na matéria. Entendam que de uma forma bem assim lúdica, o seu ser é como se fosse um grande tribunal, vamos dizer assim, que decide as suas atitudes, e nesse tribunal está
mas tá um falatório, tem paixões, amores, todo mundo falando, gritando ao mesmo tempo, os vícios, as paixões, os amores, os medos, todo mundo gritando, e no meio dessa bagunça está a centelha divina, a divindade na matéria, o ser divino que habita dentro de você, simplesmente com a mão levantada, esperando todo mundo parar de falar para que ela fale. E eu garanto para vocês, quanto antes vocês escutarem essa voz dentro de vocês e ouvirem o que ela tem para dizer, o quanto antes vocês percebem o jogo e começam a jogá-lo de forma conscientemente. Meus irmãos, minhas irmãs, eu sou Flávio Salazar Melquisedeque e esse foi mais um episódio do Momento Quântico. Espero muito que tenham gostado. Nos vemos na próxima semana aqui na TV Pax. Gratidão e até a quarta-feira que vem.